Então agora eu quero te convidar assim, a glorificar a Deus de uma maneira muito preciosa pela vida de um homem de Deus, que hoje nós temos o privilégio de receber aqui, nosso querido pastor Oswaldo. Quero convidar alguém. Lu, acompanha o pastor Oswaldo, por favor. Celebra Jesus, homem de Deus. Pastor Oswaldo é um querido amigo, um pastor que tem estado no nosso meio. O pastor Oswaldo foi quem recebeu o pastor Tércio há 25 anos atrás, e já está nos seus 93 anos de idade e permanece firme, servindo a Jesus, glorificando ao nome do Senhor com a sua vida. É um homem abençoado e para mim sempre é um privilégio, uma alegria recebê-lo. E quando eu troquei mensagens no WhatsApp com ele, gente, ele responde assim, é incrível, esse homem, uma lucidez assim, mas ele respondeu numa alegria, dizendo que o privilégio era dele de poder estar aqui no nosso meio, e que poderia, então, e estava aceitando o meu convite, pastor Oswaldo? E hoje, então, gente, nossa alegria mesmo de recebê-lo aqui, de poder ser ministrado por ele. Eu quero te convidar a que você se coloque diante do Senhor e fale com Deus e pergunte, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã, por meio da vida do teu servo. Se você sentar ao lado desse homem, é uma sabedoria incrível, mas é muito mais profundo ver a vida que ele tem com o Senhor. Ao longo desses 93 anos, permanecendo fiel a Deus e cumprindo a missão que Deus tem confiado a ele. Ele continua fazendo um monte de coisa. Ele está aí sendo tratado também porque ele quer voltar a pregar de pé, pastor Oswaldo? Ele está fazendo tratamentos, está nesse tempo, se tratando nesse sentido, mas é um homem que não para, gente. E ele me manda, às vezes, as meditações que ele envia lá no grupo do condomínio. É lindo, é maravilhoso. Não importa a idade que estejamos, a gente pode continuar cumprindo a missão daquilo que Deus confiou a nós. Ele tem sido bênção no seminário, lá na Faculdade Batista Pioneira também. Tem sido aí um tutor de alguns dos nossos queridos aí que têm estudado também lá na Faculdade de Teologia. E isso tem sido um privilégio, O Kiko estava falando aí o quanto é especial poder estar conversando com o senhor e tendo o senhor ali instruindo. Tem pouca bagagem, Kiko, para passar. Beleza, glória a Deus. Então, eu quero te pedir, estende tua mão para cá. Nós vamos orar ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Oswaldo. Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor já fez tanta coisa nessa manhã. Já fomos ministrados por meio das canções. Já sentimos a manifestação da Tua presença no nosso meio, Pai. E agora queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Oswaldo. Obrigado por esse homem que tem sido fiel ao Senhor ao longo da sua vida, da sua jornada. Obrigado por tudo que ele já entregou no Teu reino, de tudo que já foi construído e que o Senhor usou a sua vida. Mas obrigado porque ele permanece dependendo de Ti. Ele permanece confiando no Senhor e permanece, Deus, rendido aos Teus pés. Agora pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração por meio da vida do Teu Filho, Pai. Que seja realmente um tempo profundo e precioso na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, muito bom dia a todos. Eu sentado, eu fico mais parecido com vocês, Porque estamos todos igualmente, confortavelmente assentados aqui. É uma experiência nova na minha vida. Faz aí pouco tempo que estou com essa crise da coluna lombar. O nome disso é estenose do canal lombar. Vocês podem ver isso no Google e saber literalmente o que significa isso. Estenose
do canal lombar. Não tenho dor nenhuma na coluna, absolutamente nenhuma, apenas se eu fico em pé durante muito tempo ou caminhando, então há um desconforto. Por isso é que a recomendação médica, tanto da fisioterapia quanto da quiropraxia, é que eu fale confortavelmente sentado, né? Pastor Michel, muito obrigado pelo seu honroso convite. Privilégio enorme estar aqui conhecendo este rebanho de ovelhas de boa lã. Isso é privilégio de poucos, né? Aí conheci a Carla, né? A esposa, apaixonadinhos, como estão ali, bem abraçadinhos. Também a Cid, o André Delgado, né? Que reencontrei aqui. E as filhas, né? A Carol e a Isabela, é nome das minhas netas, da primeira e da segunda neta, então está tudo em casa, né? Eu dou graças a Deus, pessoal, de estar aqui e conhecendo esta nova igreja, esta nova missão, próspera, fecunda, tudo que está acontecendo nas várias áreas da expansão da Igreja Batista Monte Serra. Gratidão é a moeda com que se pagam os débitos do coração. Alguém disse isso. Eu não sei o que essa pessoa quis realmente dizer ao usar essa expressão poética, que eu vou repetir mais de uma vez, para expressar o júbilo transbordante que eu tenho de participar do culto aqui desta manhã. Gratidão é a moeda com que se pagam os débitos do coração. Talvez essa pessoa tenha raciocinado assim: sentir sem falar é fácil. Sentir sem pensar é coisa muito simples. Pensar sem falar é coisa muito natural, muito espontânea ao longo da nossa vida. Mas colocar sentimentos e pensamentos na forma rasa da linguagem humana, isso é bem complicado. Então, essa pessoa inteligentemente partiu para esta imagem poética, esta figura literariamente poética. Gratidão é a moeda com que se pagam os débitos do coração. Eu sou devedor a você por estar aqui hoje. Eu tenho este débito, esta dívida cardiológica em relação a você e a bênção de conhecer esta nova igreja. Há um versículo que vai ser depois projetado aí no telão, mas antes desse versículo, que vai ser a base fundamental da minha meditação, eu quero fazer duas saudações com outros dois textos bíblicos. O primeiro é no Salmo 40, verso 5, que diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, são mais do que se podem contar, mais, infinitamente mais do que qualquer pessoa possa contabilizar em palavras. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, são mais do que se podem contar. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, no verso 12, ele diz literalmente assim: eu quero animar vocês e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma
prova verdadeira da graça de Deus. Portanto, ele termina assim: continuem firmes nessa graça. A gente dá vontade de repetir esse texto 1000 vezes, porque todas as bênçãos que temos recebido em nossa vida, todas as conquistas, todas as maravilhas, todos os triunfos são infinitamente mais graça de Deus do que tenacidade humana. Agora, então, o texto para a meditação que vai ser projetado no telão, que é Efésios, capítulo 1, verso 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas, imagine, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quero fazer 2 observações antes de entrar diretamente na meditação. 2 observações e uma terceira dentro do texto vai ser lá no finalzinho desta reflexão. Todas as bênçãos, todas, são incontáveis, como já vimos no Salmo 40, verso 5. Uma outra observação é bênçãos espirituais nos lugares celestiais não tem nada a ver com a eternidade. O apóstolo Paulo está falando para pessoas de carne e osso, pessoas vivas diante dele. Lugares celestiais aí significa a atmosfera ambiente em que nós circulamos. Aqui, por exemplo, é o nosso lugar celestial agora. É a nossa atmosfera ambiente. Na terra, nos ares, nos mares, por onde o ser humano circule, até nas máquinas espaciais, na estratosfera, lá é o seu lugar celestial, se é um crente em Cristo Jesus. Está na sua atmosfera ambiente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as bênçãos. Agora, não mencionei bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos. As bênçãos de Deus podem ser classificadas em 4 categorias. Eu não estou pregando, eu estou conversando. Aqui é uma conversa. De tal modo que a gente possa, de alguma forma, assimilar alguma coisa, porque aquilo que se fala em público desliza como folhas secas, levadas pelo vento. As bênçãos de Deus podem ser classificadas em 4 categorias. Primeira, são as bênçãos naturais, bênçãos da natureza, bênçãos da infinita criação de Deus. Uma coisa curiosa e maravilhosa é que essas bênçãos naturais, elas são igualmente para santos e para ateus. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele informa que o sol, Deus faz o sol brilhar sobre maus e bons, e dá a chuva igualmente para pessoas que praticam o mal e para pessoas que praticam o bem. Então, todas as maravilhas da natureza, elas são indistintamente distribuídas por Deus para qualquer pessoa, independentemente de crer nele.
independente de ter Jesus como Senhor e Salvador. Bênçãos naturais. Isso é infinito. Deus não é apenas criador, Deus é criativo também. Ele fez tudo diferentemente belo e belamente diferente. Deus esbanjou as mais luxuriantes cores no céu, na terra e no mar. Deus desenhou, Deus pintou, Deus coloriu, Deus esculpiu. Toda a criação de Deus é um espetáculo de beleza, tanto para os olhos quanto para os ouvidos. Bênçãos naturais. Em segundo lugar, as bênçãos materiais. A casa onde moramos, o carro que a pessoa tem, a bicicleta, a roupa. Nós estamos aqui todos vestidos, todos diferentes, não há ninguém igual aqui. Deus detesta tanto a igualdade que Ele fez tudo diferente. Esse é o maior desafio para o líder. Trabalhar numa equipe, se houver duas pessoas iguais, pode dispensar uma, porque ela não vai dar contribuição alguma. Mas não existem essas duas pessoas iguais. Não há duas flores iguais, duas folhas iguais, dois frutos iguais, duas árvores iguais. Não há dois cristais de neve iguais. Não há duas estrelas iguais, e são incontáveis. Bênçãos materiais. Em terceiro lugar, as bênçãos físicas. Então, eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo. É totalmente diferente de uma sala de aula. Está todo mundo aí sentadinho, comportadinho, ninguém questionando nada, até parece que está todo mundo concordando com o que eu estou dizendo. Você vai para uma sala de aula, é um quebra-quebra pelos 15 lados. Trabalhei muito em sala de aula durante 30 anos, então sei o que é isso. Eu estou falando, isso é bênção física, eu posso falar. Os surdos têm os sinais, e eles se comunicam tão perfeitamente quanto qualquer ouvinte. Tanto que a teologia dos surdos, não sei se há algum surdo aqui nesta igreja, né? A teologia do surdo é uma coisa deslumbrante. Para os surdos, Deus é surdo, porque a Bíblia diz que Deus nos criou semelhantes a Ele. Então, Deus é surdo para os surdos, e o surdo foi criado semelhante ao Deus surdo, dentro da sua teologia. Isso é simplesmente deslumbrante. Vamos, então, recordar bênçãos naturais, bênçãos materiais, e aí entra o dinheiro, já foi falado muito em dinheiro aqui. O dinheiro é uma das maiores bênçãos de Deus para o ser humano, porque ninguém vive sem dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Dinheiro não é problema, daqui a pouco a gente vai ver qual é o problema do dinheiro, mas o dinheiro, como a audição, a fala, a sensibilidade, a comunicação, tudo isso é bênção de Deus, a misericórdia e graça de Deus para a minha e para a sua vida. Bênçãos naturais, bênçãos materiais, bênçãos físicas, e em quarto e último lugar, que vai ser o foco da nossa meditação, são bênçãos espirituais. Essas são tão grandes e numerosas que ninguém pode contar. Mas há três bênçãos que podem englobar, podem envolver, podem abranger, podem incluir todas, incontavelmente todas as bênçãos
com que Deus nos contempla e com que Deus enriquece a nossa vida espiritual. O texto que coloquei ontem lá na comunidade onde eu resido é a terceira carta de João 2:3. E no verso 3, o apóstolo João está pedindo a Deus que cada um de vocês, ele está falando com aqueles que vão receber a sua carta, que você esteja tão bem de saúde física quanto você está bem espiritualmente. Que coisa impressionante! Talvez você nunca tenha pensado nisso. Veja a singularidade, a glória do que Deus diz para mim e para você. Que eu e você possamos desfrutar uma saúde física tão especial quanto a saúde espiritual da nossa vida. Bênçãos espirituais, elas são realmente incontáveis, mas há 3 bênçãos que podem englobar todas as outras, com que Deus enleva e glorifica a minha e a sua vida. A primeira é uma vida feliz. Deve estar no telão, né? Uma vida feliz. Você tem uma vida feliz? A pedagogia, principalmente a pedagogia moderna, faz uma diferença entre pergunta de informação e pergunta de cabeça. Pergunta de informação é se eu perguntasse assim, que dia da semana é hoje? Ninguém precisa raciocinar. É uma pergunta de informação. Não exige nenhuma elaboração mental. Mas existe a pergunta de cabeça. É a pergunta que provoca a mente. É a pergunta que agita toda a massa cinzenta da cabeça humana. É uma pergunta que exige reflexão para a melhor resposta. A minha pergunta, então, para você é uma pergunta de cabeça. Você é uma pessoa feliz? Eu não estou perguntando se você tem saúde. Eu sou testemunha, como certamente cada um de vocês deve ser também testemunha destas 2 coisas, destes 2 extremos. Pessoa com saúde absoluta, saúde de aço, mas totalmente infeliz, ao ponto de suicidar-se, ao ponto de pôr um fim na sua própria vida. Eu sou testemunha disso e já preguei em alguns sepultamentos de suicidas. Pessoas com saúde de aço, mas totalmente infelizes. Eu quero dar apenas um exemplo. O exemplo máximo, além de outros, mas vou só dar um. A irmã Helena de Oliveira Monteiro foi minha ovelha do meu rebanho, na Igreja Batista Ponte Paraguai, em São Gonçalo, no Grande Rio. A irmã Helena só tinha na família uma pessoa crente, que era a irmã Eugênia, também membro da igreja que eu pastoreava. A irmã Helena, a alta funcionária dos Correios e Telégrafos de Niterói, que no tempo era a capital do estado do Rio de Janeiro, a irmã Helena foi acometida de câncer. Tratamento por longo tempo. Quando ela foi diagnosticada, estando nos últimos dias,
ela fez algo inédito. Eu digo inédito porque eu nunca vi nada igual, nem antes nem depois. Ela convidou todos os colegas e amigos e amigas dos Correios e Telégrafos em Niterói. Convidou toda a parentela, que não era pequena, para um culto na Igreja Batista Ponte Paraguai, onde eu era o pastor. Foi uma reunião fenomenal. A Helena, com dias contados, como vítima do câncer, mas estava ali transbordante de felicidade, promovendo um culto para transmitir essa vida feliz para um elenco enorme de parentes e de grandes amigos que ainda não tinham uma vida feliz porque não tinham Jesus como Salvador. Volta a pergunta: você tem uma vida feliz? Não pergunto se você tem saúde. Também não estou perguntando se você tem dinheiro. Num concurso sobre a melhor definição de dinheiro, não sei se você já ouviu sobre isso, foi um concurso sobre o melhor conceito de dinheiro. Haveria um prêmio nobilíssimo, e levou esse prêmio um jovem, um rapaz, que deu a seguinte definição: dinheiro é a moeda com que se compram todas as coisas, menos uma, a felicidade. Vou repetir, a definição de um jovem, como muitos jovens aqui. Dinheiro é a moeda com que se compram todas as coisas, menos uma, a felicidade. Dinheiro é a chave. Veja outra definição dele. Dinheiro é a chave com que se abrem todas as portas, menos uma, a porta do céu. Há tempos atrás, lá no Rio de Janeiro, um jornal carioca publicou uma enquete curiosíssima. A pergunta era esta: que lhe falta para você ser feliz? Qualquer pessoa poderia mandar a sua resposta para aquele órgão da imprensa, contanto que indicasse uma única coisa que estivesse faltando. Que baita pergunta, não é? O que é que lhe falta para ser feliz? Um rapaz respondeu que só faltava um emprego, porque só podia indicar uma coisa: uma moça com um nobilíssimo ideal de vida conjugal. Ela respondeu: para eu ser feliz, só me falta o casamento. Uma senhora inteligente, bem dotada, ela respondeu assim, veja a resposta dessa senhora: para eu ser feliz, só me falta uma coisa, ficar viúva. Então, se aquela moça tivesse ouvido essa pergunta antes, não teria dito que, para ela, o que lhe faltava para ser feliz era só uma coisa, o casamento, porque não é o emprego, há muita gente bem empregada, infeliz, até se suicidando. Não é o casamento. A estatística atual mostra que cerca de 70% dos lares estão em processo de ruína e de esfacelamento e de divórcio. Muito menos a viuvez. A viuvez em si seria
a única fonte para uma vida feliz. Só há uma coisa, anote isso, só há uma coisa que pode fazer alguém infeliz, é o pecado. Isso está literalmente escrito aqui no Salmo 32, eu vou ler apenas o verso 1, o verso 3 e o verso 5. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa. Feliz quem tem o perdão dos seus pecados. Eu me converti com 14 anos. Eu era um adolescente, um pré-adolescente complicadíssimo, mas o longo braço da graça, esse longo braço da graça me alcançou. E eu alcancei o perdão divino. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas Deus apaga, desfaz completamente. Enquanto não confessei o meu pecado, diz o verso 3, enquanto não confessei o meu pecado, eu chorava o dia todo até cansar. O verso 4 acrescenta, de dia e de noite me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. O verso 5. Então, eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade e resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todas as minhas faltas. Apenas isso para passar adiante. A primeira maior bênção de Deus para a vida, para o ser humano, é uma vida feliz. O pecado tira a felicidade, mas Jesus Cristo, infinitamente mais poderoso do que o pecado, tira o pecado e dá para você essa vida bem-aventurada, gloriosa, verdadeiramente feliz. A vida cristã, ela é uma sequência de singularidades, uma sequência de lógicas, uma sequência de coerências, de harmonias. Para quem tem uma vida feliz, que é a primeira maior bênção de Deus, a segunda maior bênção de Deus só pode ser isso, que vai ser projetado aí no telão, que é uma morte feliz. Quem tem uma vida feliz, naturalmente vai ter uma morte feliz. Isso não significa que vai ter uma morte sem acidentes, sem doenças. Essa vida feliz é uma vida feliz nas contingências, nas limitações e complexidades que existem na vida humana desde que o pecado entrou na minha e na sua vida. Essa morte feliz não tem a ver nada com pobreza, com riqueza, com doença, com ausência de acidentes. É outra realidade. A morte mais feliz
da qual eu presenciei, e já presenciei muitas mortes ao longo da minha vida, principalmente como capelão hospitalar, vivendo nos hospitais, em todos os hospitais por onde eu já passei. Aqui em Porto Alegre, quando eu estava na ativa em Porto Alegre, eu conheci por dentro todos os 32 hospitais da época, dezenas e dezenas de vezes. Mas a morte mais feliz que eu conheci foi a morte da minha esposa, da Marilza, que Deus promoveu para a sua glória há 5 anos e 2 semanas. Ela teve uma doença autoimune que durou apenas 5 meses. Durante esses 5 meses, ela estava mais nos hospitais do que em casa, porque o plano da saúde, qualquer plano de saúde, como o da Unimed, que é o meu plano, quer a pessoa fora do hospital, porque dá muita despesa para o plano. Então, a Marilza era internada 1 semana, 2 semanas, 10 dias, voltava para casa. No máximo 3 dias depois, ela retornava para algum outro hospital. Um dia eu conversei com uma cuidadora, porque eu era o maior cuidador da minha esposa, a pessoa mais maravilhosa que eu conheci na minha vida, a minha maior amiga, a minha maior irmã, a minha maior cooperadora no meu pastoreio. Cuidava dela dia e noite em casa, mas no hospital havia uma cuidadora. E depois de uma noite eu perguntei para a cuidadora como é que foi a noite da Marilza de ontem para hoje. Imagine a resposta dela. A Marilza passou a noite inteira orando. Passou orando. Morte feliz. Não dá tempo para descrever o que aconteceu durante 5 meses. Mas a Marilza estava sempre orando por mim, orando pelos 3 filhos, orando pelos netos, orando pelos amigos, orando pelos pastores, orando pelas pessoas e citando a Bíblia. O texto que ela mais citava era o do Salmo 63, o verso 5. Ó Senhor, as tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Dá para você explicar alguém no hospital com uma doença incurável, ela já estava com os dias contados, e cita esse versículo, Salmo 63, 5, as tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. E por isso, por causa disso, eu canto alegremente canções de louvor a ti. Faleceu, foi em plena pandemia, então era uma meia dúzia dos meus parentes, eu estava lá em Minas Gerais, em Uberaba, convidei 4 pastores amigos que já tinham o meu primeiro livro, Meditações do Entardecer, que tem 8 poemas da Marilza. Foi um culto deslumbrante. Eu só não tive condições emocionais para pronunciar uma única palavra. Mas o pastor Nivaldi foi quem dirigiu todo o culto. Como todos eles já tinham, esses 4 pastores e a esposa de um deles, então eram 5 pessoas,
também já tinha o livro Meditações do Entardecer. Imagine o que aconteceu naquele sepultamento. Cada pastor se limitou a ler um poema da Marilza e dizer uma palavra sobre o poema. E a esposa de um daqueles 4 pastores leu um 5º poema da Marilza, do livro Meditações do Entardecer, e esse foi o culto da despedida do corpo da Marilza, que eu não tinha condições emocionais para chegar perto. E na hora do sepultamento, aquela hora dramática, em que as pás de barros estão cobrindo o esquife, eu, sinceramente, honestamente, tive que me retirar com a minha filha Ana Maria, porque seria algo absolutamente inadmissível para a minha vida presenciar aquela cena dramática. Era apenas o corpo que estava ali, mas a alma, na presença eterna, deslumbrante, brilhante, fulgurante, esplendorosa do seu e do meu Salvador. Uma vida feliz, uma morte feliz. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54 até o verso 57, ele diz literalmente assim: a morte está destruída. Onde está? Aí vem as 2 perguntas. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Porque o poder de ferir da morte é dado pelo pecado. E no verso 57, o apóstolo Paulo conclui esta deslumbrante canção, dizendo literalmente assim: mas graças a Deus que temos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cântico jubiloso e triunfante de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57, tem o seu eco, a sua ressonância, a sua continuidade em Filipenses, capítulo 1, do verso 20 ao verso 23, que diz assim: o meu profundo desejo e a minha esperança é de nunca falhar no meu dever, e assim eu poderei honrar a Cristo com todo o meu ser. Mas não para aí. Poderei honrar a Cristo com todo o meu ser, tanto na vida quanto na morte. Daí o assunto que estamos falando. Primeiro é uma vida feliz, depois é uma morte feliz. Eu posso glorificar a Cristo com todo o meu ser, na vida e na morte. E aí, então, ele faz esta tremenda pergunta a partir do verso 23 e dá também a maravilhosa resposta. Afinal, o que é a vida? E ele responde: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preste bem atenção nessas 2 grandes verdades, para que o texto continue dizendo: para mim, o viver é Cristo
o morrer é vantagem, o morrer é ganho, o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne, se eu continuar vivendo aqui, isso ainda produzir frutos para o reino de Deus, eu então estou em aperto. Eu não sei o que eu devo escolher, porque o que eu quero mesmo é partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Partir. Esse verbo, em português, é a tradução do original grego, que significa desatar, desvencilhar-se, soltar, liberar-se. O que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Filipenses, que entre continuar aqui, salvo por Jesus Cristo, o que ele mais desejava, se era o seu tempo, era partir, era libertar-se das limitações da vida presente para estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Para passar ao terceiro e último item, quero deixar isto muito bem claro, porque a esta altura já está na hora de o pessoal ir para o almoço mesmo. Ninguém aguenta mais um cara falando durante todo esse tempo. Já vão começar a orar para o amém final. Mas acontece o seguinte, pessoal, 2 tipos de céu. A Bíblia nos apresenta 2 tipos de céu. É o céu da terra, que é esse céu com as limitações. Eu tenho que estar sentado aqui, porque se ficasse em pé durante esse tempo todo, o desconforto seria muito grande. Então, nós estamos salvos por Jesus Cristo no céu da terra. Céu com limitações. Mas há o céu do céu, onde estaremos com Cristo por toda a eternidade. Para terminar, então, essa é a lógica da vida cristã. Quem tem uma vida feliz, tem uma morte feliz, como foi a morte dos meus 6 irmãos, a morte da minha mãe, a morte do meu pai, a morte do meu primo Ademar de Azevedo Mancebo, cuja celebração de 100 anos eu estava em Macaé em fevereiro, pregando no primeiro século da vida do Ademar. Era o céu da terra, mas em maio, poucos meses depois, Deus o levou para o céu do céu, que é a terceira mensagem, o terceiro item, a terceira maior bênção de Deus para a vida humana, que é uma eternidade feliz. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, ele diz assim: chegou a minha hora, já é tempo de eu deixar esta vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quanto ao mais, irmãos, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos, com amor, aguardam a sua vinda. John Adams foi o segundo grande presidente dos Estados Unidos. Guarde esse nome, John Adams. Ele já tinha sido vice-presidente de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele foi o segundo. Era um fiel crente no Senhor Jesus. Com os seus 91 anos aproximadamente,
Quando alguém lhe perguntava, ô Adams, como você está? Ele respondia literalmente assim, Adams, vai bem, muito obrigado. Mas a casa onde ele mora está caindo. O piso está sedento. O teto está em ruínas. As paredes todas estão tremendo pelo forte sopro do tempo. Creio que em breve Adams terá que se mudar para outro lugar, porque esta casa aqui está se tornando inabitável. E ele terminava dizendo assim, mas Adams está bem, muito bem, obrigado, muito obrigado. O Apocalipse, no capítulo 7, verso 9, esgota tudo que se poderia dizer sobre a eternidade com Cristo. Descreve os habitantes do céu com vestimentas resplandecentes e com palmas nas suas mãos. São os dois símbolos mais gloriosos sobre a habitação dos habitantes do céu. Vestimentas brancas simbolizam o ambiente de candura, o ambiente de pureza, o ambiente de santidade, o ambiente de perfeição do céu. E palmas nas mãos, palmas para os gregos simbolizavam vitória, palmas para os judeus simbolizavam descanso. O Apocalipse esgota, em palavras humanas, o esplendor, o fulgor, o deslumbramento eterno dos salvos por Jesus Cristo, com palmas nas suas mãos, descrevendo o seu permanente, completo descanso das aflições do céu e da terra, e proclamando as bem-aventuranças eternas na presença do Senhor Jesus. Para terminar, apenas lembrar, não sei se pode voltar a colocar o texto, apenas lembrar o que está na última parte do texto. Que Deus nos tenha abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. John Alexander, que tem um dos melhores livros sobre o livro de Efésios, intitulado A Ordem de Deus e a Desordem Humana. Ele diz que essa expressão em Cristo é a expressão predileta do apóstolo Paulo. E ele repete isso 159 vezes nas suas 13 cartas. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem Cristo existe um fim horroroso e um horror sem fim. Mas em Cristo existe um fim bem-aventurado e uma bem-aventurança sem fim. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Se alguém ainda aqui sem Cristo, meu prezado ouvinte, não deixe para depois, porque depois pode ser sinônimo de nunca. Passe para o outro lado e em Cristo você terá uma vida feliz, uma morte feliz, uma eternidade feliz. Amém.